Bendito seja o nome de Jesus, que o Mestre Jesus esteja presente nesse trabalho de Evangelho no lar. Iniciaremos com a leitura de uma bela reflexão, algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Graças a Deus por mais uma rica oportunidade. Iniciamos nesse momento, Pai, aqui na presença desses irmãos abençoados, a espiritualidade amiga, guias, mentores, anjos, guardiões e todos os mais aqui presentes para escutar, Pai, o pão da vida, a boa nova, representada no Evangelho segundo o Espiritismo. Dando sequência, hoje faremos a leitura e finalizaremos este capítulo com as instruções dos Espíritos, a Era Nova, os itens 9, 10 e 11. Façamos uma prece. Pai bendito, Deus de amor, Deus de pureza e de inteligência infinita, rogamos a Ti, Pai, e ao Mestre Jesus, que abençoe este trabalho na Tua glória, na Tua presença, que possamos, Pai, receber a harmonia desses irmãos de luz, espíritos abnegados, grandes irmãos de jornadas infinitas. Pedimos, Pai, que nos abençoe. Graças a Deus. Deus é o único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pôde adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação
semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão em desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral a impressionarão os espíritos, e esses se interessarão por uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade, dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que se repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre, que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem. Sempre curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade.
a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haverá montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói um edifício da sua república, e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes. A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. São Bernardos, modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo. Dizemos melhor, a impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Deus, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, as palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido, abre aspas, eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura, fecha aspas. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Nota: Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não, mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas
Quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos incubos e sucubos, sobre a anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pôde ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas, proclamando-o hoje não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com os outros espíritos que se encontram em posição análoga. Graças a Deus, é com muita satisfação, muito amor que nós damos por concluído esse capítulo 1. E a mensagem final desses 3 itens que nós lemos na interpretação da minha inspiração, é que nesta era nova que nós vivenciamos agora, nós precisamos, assim como as formigas, fazer cada um que seja, por menor que seja em tamanho material, fazermos a nossa parte e sermos propagador da paz, do amor. Nós temos as máximas do Cristo nos evangelhos, que todos que tinham olhos naquela época e ouvidos ouviram e olharam e nos revelaram nas Escrituras. Mas hoje, como os seres mais esclarecidos, como fazendo parte de uma era mais esclarecida, nós temos outros valores, outros instrumentos para nos basear. Estes instrumentos, eles se encontram dentro de nós mesmos. Nossas intuições, nossas inspirações, nosso intercâmbio com os espíritos de luz, os amigos espirituais, as boas vibrações. Assim nós tenhamos o interesse de procurar. Vinde a mim, senhores, vinde a mim, espíritos bondosos, que façamos essa conexão através do nosso pensamento, do nosso amor. Vamos emanar amor para construir uma terra mais sensata, mais amorosa, para receber essas benesses. Que Jesus nos abençoe. Damos por encerrado mais esse banquete espiritual. Graças a Deus, façamos a prece de encerramento. Senhor Jesus, agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, que possamos, Pai, receber e doar todo esse amor, Pai, fazer este amor circular por toda a orbe terrestre. Leva, Pai, nesse instante, que essa energia desse trabalho possa ser distribuída com os dirigentes das nações, com os povos, com todos aqueles que estão nas imediações dessa residência, desse lar, que todos possam receber, Pai, a luz desse trabalho. Graças a Deus, obrigada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja. Glória a Deus.